A TV Uberaba Online serve como plataforma para divulgação de diversos pontos de vista e opiniões. Qualquer comentário, imagem ou mensagem expressados durante os programas representam exclusivamente as opiniões dos indivíduos envolvidos, não necessariamente refletindo as visões do nosso canal ou de seus administradores. A TV Uberaba Online não assume responsabilidade pelo conteúdo das contribuições individuais, mas se esforça para proporcionar um espaço aberto, democrático e diversificado para a discussão e expressão de ideias. Olá, eu sou o Marcos Moreno, estou novamente aqui trazendo o Moreno Pet Blog Podcast para esse podcast, que é realizado em parceria com a TV Uberaba Online, criada e dirigida pelo artista e empresário Henrique Botelho. O objetivo do podcast Moreno Pet Blog é, como fala o nome mesmo, é trazer informações, tirar dúvidas sobre todos os segmentos aí, saúde, aventura, comportamento, do mundo animal, do universo animal. Hoje a gente está recebendo aqui nos estúdios a médica veterinária Tatiane Monteiro de Almeida, é isso mesmo, né, Tatiane? E a gente espera esclarecer muitas dúvidas a respeito de vários temas, com foco principalmente em um tema que está sendo muito discutido ultimamente. E a gente vai tentar desenvolver o nosso papo aqui nesse sentido de esclarecer mesmo dúvida, como sempre, como estamos tentando fazer em todos os podcasts daqui do Moreno Pet Blog com a TV Uberaba Online e que vamos fazer com certeza por muito tempo. Se você gosta desse universo animal, se você está envolvido com a causa de alguma forma, siga o nosso canal. Nós estamos também, você pode nos ver no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes sociais. Vamos acompanhar, vamos nos envolver mais com a causa animal, porque a gente está precisando muito disso. Doutora Tatiane, seja muito bem-vinda e eu gostaria que você falasse primeiro, se apresentasse de onde você veio, como é que foi essa paixão, né, que fez você cursar aí a Faculdade de Medicina Veterinária. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando um pouco mais, né, sobre os animais. Eu sou natural de Tuiutaba, Minas Gerais, me formei na Universidade Federal de Uberlândia, já vão fazer 20 anos. E eu sempre fui apaixonada, né, pelos animais, pela causa animal. Quando eu me mudei para Uberaba, eu sempre ouvia falar de uma pessoa que cuidava muito dos animais, que é a vereadora Denise. E, a partir daí, eu resolvi observar tudo que ela fazia, o amor que ela tinha pelos animais, e foi assim que eu comecei a entrar mais ainda na causa animal. Você já tinha trabalhado na sua área de medicina veterinária em Uberlândia, onde você se formou, ou depois da formatura você tinha ido para onde? Você foi para onde? Então, depois que eu formei, eu voltei para minha cidade natal, em Tuiutaba, e lá eu tinha uma clínica veterinária de pequenos animais. Então, gente, a gente está conversando aqui com uma médica veterinária que vai além da medicina veterinária, porque ela é uma protetora de animais, ela trabalha como voluntária com a Denise em outras frentes também de trabalho. Então, a gente tem acompanhado o trabalho dela em resgates de animais, em campanhas de vacinação, que essas campanhas vão até onde estão os animais para fazer uma vacinação, para proteger de alguma forma mais eficiente, né? Então, ela, além do trabalho dela como médica veterinária, ela faz esse trabalho também voluntário. A gente chama esses cachorros, esses animais, gatos, de errantes. Mas não é errante, né? Porque eles não estão na rua porque querem, né, Tatiana? Eles estão ali porque foram abandonados ou nasceram de um abandono. Sim, eles estão à mercê da própria sorte, né? Então,
O que a gente pode fazer é o mínimo por eles. Aí a gente tenta fazer, que é alimentar eles em praças, né, em terminal de ônibus. E todo ano a gente entra também com a campanha de vacinação, a gente tenta fazer captura para castração. Esses são alguns trabalhos que a gente faz com esses animais. Campanha de frio. Agora a gente está numa onda aí de frio, o El Ninho aí dando as caras e mudando todo o tempo todo, né? Como é que é? Vocês têm campanha, também desenvolve campanha para frio? Os animais sentem frio ou não sentem nada? Sim, eles sentem. Varia muito de acordo com a pelagem do animal. Na maioria das vezes, esses animais que estão abandonados, eles sentem mais frio, porque tem um pelo curto, né? Tem um pelo pequeno. Então, a gente está, nesse momento, fazendo uma campanha. A Supra iniciou uma campanha de agasalhos para pets, cobertas, cobertores. Inclusive, a adesão está muito baixa. Lá na ONG, a gente está com 900 animais e tem mais de 30 animais, né? Do terminal, das praças que a gente cuida e a gente está precisando muito. E quem quiser fazer uma doação de cobertor, de roupinha, alguma coisa assim, né? Uhum. Papelão, não sei, enfim, alguma coisa que casinha, que possa protegê-los de alguma forma. Aonde que a gente encaminha, para onde a gente encaminha essas doações? Ótimo. Tem um lugar bem central, que é na Vigário Silva, no gabinete dos vereadores, que inclusive a nossa caixinha lá está vazia. A gente tem uma caixa bem grande lá, a gente está precisando de doações. E é um lugar bem, né, central, ali perto do Magazine Luiza. Na Câmara dos Vereadores é fácil de ir e tem lá mesmo. Isso, tem uma caixa. A caixa bem lá. na porta, bem grande, é só chegar e colocar lá. Vamos participar, gente, vamos ajudar, porque realmente com a El Ninho a gente não está podendo brincar, não. E eles realmente sentem muito mesmo, né? Tatiana, antes de fazer medicina veterinária, você já tinha se envolvido com a causa de alguma forma? Assim, quando é nova, vou resgatar, vou pegar, minha mãe não quer. Mais ou menos assim a história, né? Sim. Que começa. Exatamente. Vários resgates, né? Colocar um cachorro escondido, chorar, implorar para o pai e a mãe adotar. Era assim que a gente fazia. Então, assim, já tinha aquele amor desde de criança mesmo pelos animais. Hoje, naturalmente, a medicina veterinária evoluiu muito, acompanhando a medicina humana, né, proporcionalmente. E há hoje especialidades diversas, né, na medicina veterinária, como ortopedia, oftalmologia. Você tem alguma especialidade, pretende fazer? O que te interessa mais? Qual que é a sua... Então, a gente vê a área que está crescendo muito de felinos. Então, assim, eu comecei a fazer, ainda não terminei, estou fazendo especialização, né, em felinos, em doenças infecto-contagiosas, doenças renais de felinos, que é uma coisa que acomete muito os gatos, né? E em cães, na parte de cães geriatras, porque os cães também estão vivendo muito, né? E é como se fosse um membro da família. Então, a gente tem que estudar bastante essa parte. Com certeza. Na Supra, onde vocês fazem um trabalho voluntário magnífico, bacana mesmo, que eu já pude até acompanhar em alguns vídeos, mas lá tem mais cães do que gatos, né? Então, lá na Supra é um abrigo só para cães. É específico para cães. Eles não podem... Infelizmente, aqui em Uberaba, a gente não tem abrigo para gatos. E é uma coisa, assim... se faz muito necessária, porque a gente tem muitos gatos abandonados. Pois mas tem gatis aqui, tem pessoas que fazem esse trabalho especificamente com gatos? Não, são pessoas, assim, voluntárias, né? Tem uma colega que tem 90 no orfanato Bigode de Gatos, mas tudo assim, ela arca com tudo sozinha. Eu também tenho 30 animais, a gente arca com tudo sozinha. É um trabalho bem difícil. Mas, assim, ONG mesmo, para felinos, infelizmente, a gente ainda não tem. E nesse trabalho... Bom, no seu trabalho voluntário, não especificamente na Supra, você trabalha mais com cães ou com gatos? Ou é dividido igualmente? Olha, eu acho que ultimamente está aparecendo mais pacientes, mais gatos, mais felinos. Por quê? Porque eles se reproduzem mais? Eu acho que é porque, assim, um dos motivos, não tem ONG para resgatar gatos aqui, infelizmente. As pessoas veem o animal abandonado, as pessoas de alguma forma, quem gosta, né, quer ajudar.
E a comodidade também de ter um gato, né? O gato se adapta bem em qualquer ambiente. Você consegue sair, viajar 2 dias que ele não vai, né, fazer muito barulho em casa. Se tiver alguém para alimentá-lo, cuidar, fica mais tranquilo. Só que a gente vê, em contrapartida também, as dificuldades, né, do felino. O felino é um animal totalmente diferente. A medicina veterinária do felino é diferenciada, a alimentação, as doenças, a medicação que você pode dar é basicamente assim, diferente, né, dos cães. E seria isso, assim. Então, eles precisam realmente, na medicina veterinária, de um profissional mais especializado nessa espécie do que nos cães, né? Exatamente. Tem as suas especificidades, né? Sim. A gente está convivendo aqui, no momento, doutora Tatiane, com uma situação difícil, que é a esporotricose, né? Que, eu não sei, deve ter existido sempre, mas a gente está tendo uma divulgação muito grande disso, inclusive de métodos sendo desenvolvidos e estudados para tratamento, para cura. O que é a esporotricose? Então, a esporotricose ela é um fungo, né? Sporotrix. Na verdade, essa doença, ele é um fungo, né? Que ela pode causar essa doença tanto no ser humano, quanto no gato, quanto no cão. Ela vem antigamente era chamada de doença das roseiras. Ficava na roseira, ficava nas árvores, na terra em si, ou doença do jardineiro, né? Porque o jardineiro era o primeiro a ser acometido. Então, é um fungo que facilmente ele entra pela pele. Se você tiver alguma machucadinha, ele vai entrar pela pele. Ele vive, então, na natureza. Ele vive na natureza. O gato, ele é... hospedeiro. E uma vítima? Ele é uma vítima tal qual o ser humano. Tá. E e por que está sendo tão colocado em pauta, no caso, gato como um hospedeiro ou a grande vítima e que pode transmitir? Eles são mais fáceis? Por que eles podem ter contato com esse vírus mais facilmente? Então, o felino, ele tem o hábito, né, natural dele de esconder as fezes. Então, ele esconde. Então, a partir daquele momento, ele vai fazer um buraco na terra, ele vai entrar em contato, né, nas unhas dele, vai entrar em contato com esse fungo. Com esse fungo. Aí o gatinho vai para casa e às vezes o gato tem, né? Quem tem gato sabe, ele gosta de arranhar as coisas, de brincar com as pessoas, então com a unha. E acaba que, eu acredito que é isso, né? Porque a população realmente começou a ter mais gatos. Só que assim, se você tiver um gato, por exemplo, num ambiente telado que ele não vai na rua, que é o correto, por exemplo, a gente não deixa o cachorro... A pessoa responsável não deixa o cachorro ir na rua. Então, o dono de gato responsável teria que ter uma casa telada. Porque um animal telado não vai, né, pegar essa doença. Então, essa maior circulação, maior incidência dessa doença nos gatos... não significa que ela surgiu mais, ela surgiu agora, recente. O fungo já existe, sempre existiu. É por causa de uma população de gatos que cresce, e como também cresce o abandono, como também cresce a situação em que o gato se encontra. Exatamente, nesse Marcos. caso. Exatamente. Acho que você concluiu o meu pensamento, né? Aumentou a população de gatos abandonados. O fungo sempre existiu. Então, à medida que vai, né, aparecendo mais animais, vão aparecendo também, né, os pontos positivos e os negativos, né? Mais casos. E quais são os sintomas? Como que pode se perceber isso, essa doença causada pelo vírus em um gato? Então, esse fungo, ele pode ser causado, ele tem vários graus de lesão, né? Às vezes começa uma lesão inicial no focinho do animal, ou às vezes na orelhinha, ou na narina. E ele vai aumentando, né? Tem casos que o animal que fica muito grave, o animal começa a perder os olhos, a visão. Então, assim, existem vários graus, né? E quanto mais rápido você levar o animal, mais chance tem, né, dele ter recuperação total. A gente tem a fase inicial, aí a doença vai progredindo, depois vai avançando. Tem casos até piores do que esses que a gente está mostrando aqui. Só que, assim, o tratamento funciona.
dá certo, é um tratamento funcional. Só que, assim, esse fungo ele pode atingir até as vias pulmonares. Então, a gente precisa que o proprietário não tenha medo. Simplesmente se proteja, né? Use uma luva e tudo e leve ao veterinário. Sim, mas uma dúvida aqui que eu acho que todo mundo tem aumentou também a incidência desse fungo em cães. Por que a gente tem falado sempre só em gatos? A mídia tem falado muito isso, eu recebo muito conteúdo pedindo para falar da esporotricose em gatos. Nunca ouvi nada. São casos isolados. Eu mesmo nunca cheguei a pegar nenhum em cão. Agora, em gato, realmente está aumentando bastante. E como que a gente pode identificar, por exemplo, um protetor, que faz um resgate? A primeira coisa como é que você nota pela primeira vez? Ele fica mais amuado ou não? É só uma coisa mais de pele mesmo? Não, a gente vê que é uma ferida de pele que normalmente demora muito para cicatrizar. Ela parece uma úlcera, como se ela fosse abrindo. Então, a gente vê que aquilo ali é um processo muito lento. E, normalmente, a pessoa procura a gente quando a lesão já está muito feia, quando ele já passou de tudo e fala, doutora, não cicatriza, não fecha, não sei mais o que faz. E tem tido muitos casos de transmissão para o ser humano. Muita gente fica alarmado com isso e pensa em, não vou mais trabalhar com... Que é um caso contrário, né? A gente tem que cada vez melhorar o resgate, melhorar o acolhimento para tratar e diminuir a incidência desse vírus, né? Sim, a gente pensa o seguinte... que vírus não, fungo. Isso. A gente pensa o seguinte, se não tivessem tantos animais abandonados, às vezes esse vírus não estaria tão circulando em alta tanto. Ou circulando. Mas, assim, a gente consegue sim um bom tratamento. O que está disponível hoje como tratamento? Existe, isso é um tratamento caro, é um tratamento que não difícil de conseguir, difícil de ter acesso? Há uns 3, 4 anos atrás, é um tratamento um pouco caro, ele é oral, é difícil de ser ministrado, normalmente é à base de itraconazol, diodeto de potássio, em alguns casos, injeções, a gente usa anfotericina B, então, assim, cada caso é uma lesão só, a gente usa um medicamento. 2 ou 3 lesões, dependendo do grau, a gente usa outros medicamentos. Ele é um tratamento caro, só que agora ele já está sendo disponibilizado pela rede pública, né? Então, isso é interessante. Na zoonose, a gente já conta com isso na zoonose. Então, o medicamento está lá para ser oferecido, né, para o animal que está doente, para a pessoa conseguir tratar. Hoje existe, claro, hoje não, sempre existiu, agora está disponível o tratamento na rede pública, mas existe uma forma de prevenir, tipo uma vacina, alguma coisa? Infelizmente não existe a vacina. Eu até vim esse final de semana pensando, gente, como se proteger, como nos proteger os animais também que a gente tanto ama. Eu cheguei à conclusão de que seria realmente evitar as voltinhas, não deixar o seu gato sair, porque ele vai sair, ele vai dá vontade de fazer as necessidades, ele vai procurar uma terra onde pode ter o gato fungo. É mais solto também, é um bicho menos territorial que o cachorro, né? Ele vai querer sair. Seria territorial, não sei. Então, eu acho que seria interessante realmente ter proprietários, né, responsáveis pelos seus gatos. Vamos ter lá, né, a casa. Mas isso é muito difícil de acontecer em curto prazo, né, Tatiane? Porque a população, eu vejo que a população de gato cresce muito, porque eles estão muito cada cio é uma cria, né? É uma cria. É interessante isso, por exemplo, castrar, né, telar. Então, assim, não ter essas fontes, né, em casa, porque tem muita gente também que tem essa fonte em casa, né? São as plantas, a terra. Então, acho que seriam esses 2 meios. A incidência desse vírus pode estar relacionada à região ou à estação do ano, por exemplo? No frio, no inverno, no verão, ou em região X, Y? Olha, Marcos, assim, eu vejo que os casos aparecem muito depois de uma época chuvosa e depois vem aquele calorão, né? Mas é um ambiente típico para a procriação mesmo do fungo, né?
É tropical, seria? Isso. Um fungo que se desenvolve mais em regiões tropicais, Exatamente. seria? Exatamente. Porque ele seria mais difícil dele resistir ao inverno? Isso é uma linha de raciocínio que a gente pode ser que seja uma linha de raciocínio, sim. Ele gosta muito de ambientes úmidos, né? Então, em algumas épocas do ano a gente vê mais. E os protetores, eu conheço, felizmente, vários protetores também, além de você, que resgatam gato, porque até bem pouco tempo tinha um estigma, né? Ainda existe, né? Um estigma com gato, né? Tem aquelas coisas do gato preto, dia 13, não sei o que, não é isso? Ainda existe? É forte ainda isso? O pior que ainda existe, viu? Mas, assim, é ruim, porque eu acho, assim, que cada um tem sua característica própria. Eu, inclusive, assim, sou amante de gatos pretos, a maioria dos meus são pretos. E a gente vê, infelizmente, que as pessoas judiam muito de gatos pretos. Eu até acolhi um gato. Ele tem um olho só, ele não tem um rabo. Então, assim, infelizmente, eles ainda sofrem muito. E o que você preconiza assim, para quem está aí fazendo esse trabalho voluntário, de amor mesmo, de dedicação aos animais, que resgatam mais especificamente gato? O que se sugere para a pessoa para ficar mais protegida e procurar uma ajuda para o próprio bicho mais rápido? Sim, exatamente. Quando a pessoa vê um animal desse, tentar capturar, se conseguir capturar, já coloca ele separadinho, né? Num lugar, não deixa ele misturar com os outros, porque um encosta no outro, vai pegar a doença, vai passar a doença. Então, deixar separado, né? E procurar o mais rápido possível o atendimento veterinário. E não dá para ver assim rapidamente, né? Se eu estou fazendo um resgate, eu identifico muito rápido se o gato está com a doença. É uma ferida bem feia. Às vezes dá para identificar assim na hora, só que... Mas no começo, como a gente está vendo aí algumas imagens, a gente viu, ela começa pequenininha, Sim, ela né? pode Nem ser confundida com uma sarna, né? Pode ser confundida com uma sarna, exatamente. É um pouco difícil de... Só que assim, às vezes o protetor que está mais assim acostumado, né? Já reconhece a lesão. Mas é importante, né? Vamos fazer uma captura, vamos nos proteger, colocar luva, colocar sempre roupas de manga longa, né? Calças, para estar evitando, né? O contato. Como é que a doença desenvolve no ser humano? Da mesma forma, uma feridinha vai alastrando? São feridas, normalmente nas mãos, né? Mas pode aparecer em qualquer parte do corpo. Nos animais aparece no rosto, na pessoa aparece nos braços, na mão. E normalmente ela segue, né? Segue essa parte, né, de linfonodos, onde tem linfonodos. Ela pode deixar os linfonodos aumentados, né, edemaciados, e mostrando que ali está surgindo uma infecção e, de repente, começa a aparecer essas feridas. E como que o tratamento é demorado, tanto no animal como no ser humano? Não é o mesmo, é o mesmo? Então, Marcos, é muito demorado, é muito lento o tratamento. Eu já tive esporotricose. Graças a Deus, correu tudo bem. Tem pessoas que precisam até de internação, outras não. Animais também, alguns animais precisam de internação, outras não. No animal, no felino, o tratamento é por volta de 6 meses. Eu vou dar o meu exemplo, porque eu não entendo muito, mas eu tomei medicamento durante 7 meses. Mas, assim, graças a Deus, foi tudo curável, deu tudo certo, né? Mas o medicamento é a base de antifúngico? A base de antifúngico, isso. A base de antifúngico. Mas deu tudo certo. Mas é uma ferida realmente que você olha, né, nas lesões da pessoa. Olha lá, pra você ver. É uma lesão que você olha feio, hoje, né? Daqui uma semana você olha, depois de 15 dias você está tomando um remédio, você olha e ela está só aumentando. Então dá um certo desespero. Né? Mas aos poucos vai recuperando. Isso é bom a gente falar para quem está nos vendo, né? Para quem está vendo essa explicação da doutora Tatiane, porque às vezes você começa a tratar, acha que vai sarar em uma semana, não, é uma coisa mais lenta, tem que ter persistência e paciência. Persistência, né? E paciência, exatamente. Tomar a medicação certinha, dar medicamento para o seu gatinho certinho, que vai dar tudo certo.
E é difícil manter o gato, né? É mais difícil tratar um gato com essa doença do que seria um cachorro, ou a mesma coisa? É muito difícil tratar um gato. Eu, por exemplo, eu sabia que teria a possibilidade de pegar, mas é porque dar um antifúngico a cada 24 horas para um gato durante 6 meses é dificílimo, porque ele é um medicamento oral, né? Tomara que exista algum dia alguns injetáveis para felinos, né? Mas infelizmente não tem. Então, assim, às vezes o seu contato na hora de dar a medicação, às vezes você está sem luva ou está com uma luva mais fraquinha, ele te arranha, então pode contaminar. Então, é um tratamento difícil. Especialmente o gato, porque o gato arranha muito, né? É a defesa dele. Exatamente. Né? Tem que fazer o corte de unhas, né? Toda semana para já estar evitando isso, usar umas 3 luvas. Mas tudo tem cura. Você tem conhecimento de que existe realmente? Eu já tive notícia disso, eu não sei se eu não sou médico veterinário, eu não estou a par desse desenvolvimento da ciência, mas existe alguma técnica nova sendo desenvolvida para amenizar, para ter uma cura mais rápida ou até mesmo para surgir alguma coisa que previna? Olha, Marcos, eu também não sei, não estou sabendo de nada novo assim. Mas é o tradicional, é o tratamento tradicional com antifúngicos. Sim, nesses cursos de doenças infecto-contagiosas que eu estou fazendo, a gente fala muito, né, sobre as medicações orais e as medicações intralesionais, né, que é um antifúngico que a gente aplica na lesão. Só que são casos extremos, ou às vezes algum caso que não foi bem com a medicação oral. Então, existe. Só que tem que dar anestesia, tem que dar tranquilizante, porque imagina, você vai tratar uma ferida na narina de um gato. Você vai aplicar uma injeção ali naquele local. Então, é dolorido, né? Então, ele tem que passar por um processo de sedação e tudo. Mas, assim, é o tratamento mais novo que eu já ouvi falar. É o padrão, é o tratamento padrão, tradicional. Sim, seria esses 2 orais e mais esse outro intralesional. E deve ser difícil, porque quando se tem um gatinho com um problema, provavelmente vai ter outro. Sim, eles gostam muito os gatos são muito carinhosos, né? Os gatos domiciliados, a gente vê que eles esfregam na gente toda hora, esfrega no outro. Então, eles são muito carinhosos. Então, isso também, às vezes, pode, né, transmitir a doença. Tatiana, eu vejo, assim, eu acompanho, evidentemente, o trabalho nas campanhas de castração. Você acha que tem tido resultado, tem melhorado esse controle de populacional de gatos com essas campanhas? Precisa de mais? O que você acha que pode ser desenvolvido, até pela saúde pública, né? Olha, Marcos, eu acho que é o pilar mais importante, né, da saúde pública, voltado na área animal. Tem que ter castrações. Eu acho que deveria ter um local que tivesse castrações, pelo menos 2, 3 vezes na semana, gratuita, né, para a gente fazer esse que fosse controle, contínuo, né, que não fosse só procurado naquela época da campanha. Isso. Que tivesse ali disponível. A gente precisa muito disso. Eu acho que a gente só vai conseguir realmente diminuir essa taxa, né, de animais abandonados, de animais, né, deixados à mercê aí, quando a gente tiver uma castração fixa, né? A gente precisa muito de fazer esse controle populacional urgente. Porque senão vai difícil você controlar sem esse tipo de ação, né? Exatamente. Com outro tipo de ação. Aliás, não tem outro tipo de ação, tem? Teria? Não tem. Eu acho que, assim, é enxugar gelo, né? As protetoras, assim, elas ficam muito exaustas, né? Eu, por exemplo, eu cuido de várias colônias. A gente zerou uma colônia de gatos, conseguiu arrumar dono, castração. Uma das colônias que a gente cuidava já tinha 9 anos. De repente, alguém jogou lá 8 filhotes e 2 adultos. Então, assim, é muito difícil. O que são essas colônias? Você fala colônia, o que é? Uma pessoa, alguma protetora que tem vários? Como é que é? O que é colônia? Vocês... Então, normalmente, essas colônias são casas abandonadas, casas mais velhas ou casas que estão desabitadas, que os gatinhos, né, começam a fazer sua moradia ali. Só que aí eles começam a se juntar, aí começa a procriar,
e aí, né, não tem ninguém para alimentar. Então, a gente sempre faz esse trabalho, né? Normalmente, as protetoras fazem nas proximidades da residência de cada uma, né? Então, assim, a gente não ganha nada por isso. Ninguém ajuda a gente não consegue nada. Fica doente, a gente que tem que arcar, ração, patê, sachê. Só que, assim, é um bem que a gente faz. A gente se sente bem cuidando deles e eles, né? Pelo menos a gente sabe que eles estão dormindo de barriguinha cheia. Claro, Mas vocês não têm, assim, seria um endereço físico ou não necessariamente um endereço físico. Um clube, um grupo que pode convergir as ajudas para isso, porque são tantas, né? Teria um trabalho nesse sentido? Olha, gente, quem quiser ajudar a causa, no caso de gatos, a gente tem um monte de protetoras, muitas colônias, nós precisamos ajudar essas colônias. Se você puder ajudar, não isso já foi desenvolvido, já foi pensado? Sim, a gente tem um grupo de colônia, né, de gatos. Aí tá listado, né, quem cuida de tal colônia em cada bairro. A gente se junta, às vezes, para fazer as capturas. A gente, por exemplo, ficou sabendo esses dias para trás que tem um senhor que está precisando muito de ração. Aí a gente se juntou, levou ração para os animais, levou mantimentos para ele. Mas é pouco, porque assim, acaba que nesse grupo de colônia estão só protetoras. Aí uma precisa de ração, mas a outra também precisa. E vocês tomam conhecimento dessas colônias através de denúncia? Como é que funciona isso? Eu não sei, mas eu acho que porque o protetor, por exemplo, tem um olhar, né? É isso que eu queria saber, porque você trabalha tanto, tem o seu tempo tão... você não vai estar passando no lugar e vai falar, opa, aqui tem uma colônia. Mas é a coisa mais engraçada, Marcos, a gente parece que tem um olhar para isso, né? Por exemplo... Já está treinado, já está ali... ainda mais gato. Gato é muito noturno. Eu vou sair... a Denise, por exemplo, ajuda a gente com ração para alimentar alguns animais em determinado local. Eu estou indo alimentar determinado local de um cachorro. Aí eu vou no meio do caminho, sempre à noite. Mas tem muito gato. Aí você já começa a observar. Então, assim, é uma coisa assim que parece que te puxa. Entendi. É muito engraçado. Você sempre acha um gato no caminho. Aí você começa a observar... Seu olhar vai sempre na direção daquilo que mais te envolve, né? Exatamente. É muito constante esse surgimento de colônias, é muito... Infelizmente, é muito constante. Eu acho que por a gente não ter, né, esse apoio aqui em Uberaba de ONG, né, na parte de felinos, ainda tem muitos abandonados. E o felino, ele reproduz muito rápido, entra no cio de novo, normalmente muito rápido. O macho fica perto da fêmea, ela já começa a entrar no cio. Então, assim, é uma coisa assim que aumenta muito. Mas quando se descobre uma colônia, por exemplo, eu acho que ali naquela casa abandonada, eu estou passando, eu acho que tem uma colônia, eu vou ligar para a Tatiana ou para alguma protetora e falar que tem para ver o que pode ser feito para ajudar, né? É ideal que acabe essa colônia, que todos os bichos fossem doados, existe esse trabalho ou não? A gente é melhor continuar com aquela colônia, tentar cercar e que se faz? Olha, seria ótimo, né? Se a gente conseguisse dono para todos, um lar para todos, porque um lar sempre é melhor, né? Do que estar numa casa abandonada, comendo na hora que o protetor pode ir lá colocar, né? Então... seria muito bom, mas infelizmente é muito difícil, é muito né? difícil. Porque a gente castra só e às vezes devolve ou então arruma dono para alguns. Que já é um grande trabalho, né? Porque sem isso, imagina, seria o quê? O triplo da população. Né? Eu acompanhei muitas campanhas de castração, mas eu acho que, como você falou, não são suficientes, né? Teria que ter uma coisa constante. Constante, né? Fixa, exatamente. Para a gente poder levar... Ainda mais o gato. O gato, ele não se captura 2, 3 dias antes do mutirão. O gato, ele precisa de, né, uma aproximação. Tá. Uhum. É uma captura difícil. Às vezes, por exemplo, se você não conseguiu castrar aquela fêmea naquele dia, você não conseguiu capturar,
O próximo mutirão vai ser daqui 6 meses, então ela vai ter tido mais 3 crias. Nossa. Então aumenta muito. Quanto dura a gestação? São 2 meses. Normalmente. De gestação. E no Isso. cio, acabou Então, normalmente, a gatinha pare, daí um pouquinho ela já entra no cio. Normalmente tem gatas, né? Que eu mesmo já vi de algumas colônias que eu cuidava. Tem gatas que às vezes param e depois de 7 dias o macho se aproxima dela, ela já entra no cio. Então, é uma coisa assim muito rápida. Muito rápido, né? Tatiane, que outras doenças mais... que outras doenças são mais frequentes? Você está estudando nessa área aí de infectologia, é isso, né? Essa especialidade, doenças infecciosas em felinos. Que outras doenças são mais comuns de se ver? Olha, a gente vê muito a sarna em felinos. Acontece muito. Agora, sim, doença que mais acomete gatos mesmo, em primeiro lugar, ainda está, né? A cistite. Cistite, olha aí. Então, continua sendo ela, porque é um animal que bebe pouca água, ou pode ser uma cistite por estresse, que na maioria das vezes ou por cálculo, né? Então, aí depois vem essas doenças infecto-contagiosas, como, né? Tem as gastroenterites, ou também tem a esporotricose, a sarna, né? Aí tem essas outras. A esporotricose é esse fungo que a gente está falando tanto, essa doença, é uma que ela é mais comum em locais que tem água, que tem rio, ou não? Isso é uma outra coisa? Não. Não tem essa especificidade, não. Tá. O ambiente tem terra, já é um vetor ali para ele, né? O fungo pode estar ali. Tatiane, o que você deixa aqui para a gente uma mensagem, um apelo, o que você quiser falar para nós aqui, para a gente enriquecer aqui, tirar alguma dúvida aqui nesse projeto nosso que a gente está aí pela causa animal. O que eu não perguntei que você gostaria de falar? Bom, eu gostaria sim de deixar um apelo para que, se você vê um gatinho com lesões de esporotricose ou qualquer lesão, não tenha medo. Se proteja e procure ajuda para ele, né? Porque ele está precisando de ajuda. E ele agora, no momento, ele pode estar contaminado, mas poderia ser uma pessoa, poderia ser outro animal. Então, assim, a gente tem que procurar ajuda, não podemos desanimar e deixar para lá, porque um animal que deixa, né, ali na rua, doente, ele vai transmitir para outras pessoas. Isso aí, gente. Outros animais. Se você abandonar, não quiser correr o risco, não quiser ajudar, ficar indiferente a esse problema, isso vai só complicar. A doença vai só espalhar, vai só aumentar, né? Então, a gente tem que ter acredito que seja isso, né? Ter uma consciência, tentar fazer o melhor que pode. Exatamente. E a gente... nós somos os seres racionais, né? Nós estamos, né, no topo. Então, a gente tem que fazer algo para ajudar. Não só julgar os animais, né? Deixar para lá. Então, realmente, a gente tem que fazer a nossa parte, ajudar. E você acredita que a ciência está evoluindo também rapidamente no universo animal, para os animais, tanto quanto para os humanos? Eu acho que não muito. Mas eu espero que cada vez melhore mais, né? Inclusive no tratamento, né, para essa doença, com meios mais fáceis, né, na administração de medicamentos. A gente vê, por exemplo, em cães, a doença do carrapato. Nossa, seria uma maravilha se existisse uma vacina para a doença do carrapato. Porque ainda hoje muitos animais morrem dessa doença. É uma doença que debilita muito o animal. Não tem vacina para a doença do carrapato? Infelizmente, ainda não temos vacina. Mas seria muito bom. Né? Como já temos vacina para sinomose, que mesmo assim muita gente, às vezes, ainda, por falta de desconhecimento mesmo, não vacina o animal foi com sinomose. É dificílimo de tratar. Então, mas pelo menos já temos a vacina. Só que seria bom, né? Se existisse uma vacina para a doença do carrapato, para o animal não ter e... Quem sabe um dia, né? Para esporotricose também. Quem sabe um dia. O gato pode pegar a doença do carrapato? Ele pode ter também? Então, ela tem outro nome, chama hemobartonella no gato. Mas é uma outra doença também. Normalmente é transmitida por pulgas, né? Então, enfim, esses animais, eles precisam muito dos nossos cuidados, né? É um cachorrinho que não usa medicamento para carrapato, ele pode pegar diversas doenças. Para pulga também. Pulga, ele pode
Tem que ter um Tem olhar muitos muito atento e vermes, também né? a gente tem que ter uma participação muito efetiva das administrações públicas, né? Exatamente. Porque é necessário, é uma questão de saúde pública, né? Exatamente. É uma questão de saúde pública. A gente precisa realmente de ter. Seria maravilhoso, né? Se tivesse esse apoio de castração fixo na nossa cidade, né? Em todas as cidades precisava de ter. Para a gente poder, vou conseguir capturar um gato hoje, um gato que é selvagem e tudo. Já vou levar, né? Então, isso seria muito interessante. A gente precisa de ter um atendimento público, gratuito, né? Para os animais, né? A gente vê em cidades mais desenvolvidas que tem esse atendimento, um atendimento que seja 24 horas, que não precise de você agendar. Seja efetivo, que não precisa agendar, porque às vezes complica e a pessoa que está tentando cuidar não tem meios para chegar, para ser rápido nessa ação, né? Exatamente. Por exemplo, um final de semana, eu achei um animal atropelado. Como que eu vou levar para um lugar e eu vou gastar, por exemplo, o meu dinheiro inteiro de pagar meu aluguel na segunda-feira, sendo que aí no final de semana eu acho um animal atropelado. Para onde que eu vou levar? Então, a gente vê muito isso. Se a gente tivesse um atendimento público gratuito, né, para animais, a gente evitaria animais abandonados, diminuiria, né? A gente teria quem acolhesse esse animal, teria para onde levar, então seria tudo mais organizado, né? E iria, né, melhorar, né, a vida dos animais e do ser humano, porque uma pessoa que vê um animal atropelado, que está ali tentando resgatá-lo, ela tem sentimentos, né? Então acaba que a pessoa fica comovida com aquilo. É um fator estressante, não só para o animal, mas para o ser humano também, né? A gente precisa muito de mexer, né, nessa saúde pública aí, né? Então, gente, aqui é um apelo que a gente por mais que a gente fale sobre isso, converse sobre isso com especialistas na medicina veterinária, com protetores, com comportamentalistas da causa animal, a gente está sempre caindo no lugar comum, que é a necessidade de ter políticas públicas para controle populacional dos animais, de doenças parasitárias, de fungo, como aqui a gente está falando, esse borotricose, e todas as outras coisas que abrangem um cuidado, né, ou um descuido da causa animal. Então, a gente precisa disso, a gente precisa ter menos burocracia para levar, para proteger, para conseguir ser mais efetivo nas ações de proteção animal. Porque nesse caso, por exemplo, especificamente, como a gente está falando aqui da esporotricose, ela causa muito medo. As pessoas ficam com medo de ser contaminadas. Então, precisa de ter políticas de esclarecimento, precisa de ter facilidade de acesso a um cuidado que seja público, que nem sempre a pessoa que vai resgatar tem dinheiro, tem condições para promover esse cuidado, né? E aí a coisa tende a ficar mais grave sempre, né? Acho que é mais ou menos esse o recado, né, Tatiana? Exatamente. A gente precisa de avançar, né, na política pública. Você tem ideia, assim, mais ou menos quantitativa de quantos? Porque eu ouço falar sempre em gatis. Tem gente que tem o gatil, tá? Você tem ideia de quantos tem ou não? Não tem ainda uma quantificação disso. Olha, já tentaram fazer esse mapeamento na cidade, só que ainda não deu certo. Não chegaram... eles estão tentando fazer novamente, né? Mas é bem difícil, né, fazer essa contagem. Mas eu acho que... Porque talvez pudesse começar por aí, né? Cadastrar cada gatil para poder ter um atendimento mais... Sim, eles fizeram, alguns anos atrás, o cadastro, né? Eu até fiz meu cadastro como protetora, coloquei algumas colônias que estavam ao meu redor, que eu cuidava. É uma coisa boa, né? Só que, assim, é difícil a contagem. E eu acredito que tenha muito mais gatos abandonados na cidade do que cães, com certeza. Eu também acredito. Inclusive, tem muito mais... A gente vê muito mais gato atropelado do que cachorro, né? Exatamente. Porque eles estão aí, parece que eles têm menos medo da rua do que o cachorro, né? Sim. E eles saem muito à noite, né? E, então... São animais mais noturnos, né? Isso. O gato, né? São noturnos.
Bacana, gente. Muito bom. Olha, a gente está, então, agradeço demais a presença da doutora Tatiane, que veio aqui nos ajudar, nos esclarecer, tirar a dúvida desse medo, esse recado de como que a gente pode fazer para amenizar essa situação de abandono, né? Para a gente não precisar falar mais que tem animais errantes. Eles não são errantes. Eles foram ali abandonados. Eles não estão errando porque eles querem. Eu queria que você, então, se despedisse aqui, desse algum recado para a gente, mandasse algum recado para quem está te vendo. Exatamente, gente. Olha, é isso aí. Eles não são errantes, eles não estão ali por erro, eles estão ali por abandono, né? Então, se cada um ajudar um gatinho ou um cachorrinho ou o que for, a gente não teria tantos animais na rua, né? Então, vamos usar o nosso ser, né, racional, e vamos ser racionais, né? Então, assim, eu sei que a maioria das pessoas não pode fazer muita coisa, mas o mínimo que você puder fazer já é muito para eles. Então, achou um animalzinho doente? Vamos procurar ajuda, porque é o que a gente pode fazer, né? Bacana, muito bem. Você acha que ficou faltando alguma explicação referente à esporotricose que você queria deixar mais claro, Tatiane? Acho que não. Então, nós agradecemos muito a presença aqui da Tatiane. O Moreno Pet Blog, em parceria com a TV Uberaba Online, termina esse podcast, convidando você para assistir sempre que possível pelo YouTube, ver nas nossas redes sociais, rede social da TV Uberaba Online, Moreno Pet Blog, que a gente está tentando aí, como eu já falei, falo sempre, tentando fazer o que pode pela causa animal. Muito obrigado.